Eles também permanecem, em termos logísticos, na Venezuela, protegidos pelas autoridades sob o comando de Delcy Rodrigues. Porque se comentou muito, comandante, que devido ao que aconteceu com a Venezuela, as narcoguerrilhas teriam retornado, fugindo para o território colombiano. Nada mais, nada menos do que exatamente essa zona. Ela é utilizada para o uso de uma rodovia do narcotráfico. Da produção de cocaína que desce de Santander e entra pela Venezuela para ser direcionada à Europa através da África. É importante lembrar que é por isso que existem estreitas e complexas relações entre o Cartel dos Sóis e conhecidas organizações terroristas como o Boko Haram e o ISIS em diversas partes do mundo. O Boko Haram é responsável por toda a logística do transporte de drogas que são enviadas diretamente da Venezuela para a África. Muito bem, este é um boletim urgente de última hora. O presidente Trump, em sua aparição na sala de imprensa da Casa Branca, acaba de mencionar o caso da Venezuela, e em particular Maria Corina Machado. Passamos a câmera para o controle de estúdio com nosso Rafa Mejia. O que foi que ele disse? Vamos ver. É isso mesmo, aí está. A Landetti acaba de publicar e já está em todos os meios digitais. Trump sobre Maria Corina, incrivelmente gentil, fez algo incrível. Estamos conversando com ela e deveríamos tê-la envolvida de alguma forma. Eu adoraria fazer isso. E presumo que essa referência seja a transição, evidentemente, na Venezuela. David Landetti escreveu o seguinte: Trump sobre Machado, incrivelmente gentil, fez algo incrível. Estamos conversando, deveríamos envolvê-la de alguma forma, eu adoraria, em relação ao futuro da Venezuela. O que é isso? Parece que isso realmente ficou meio inacabado. E quanto ao longo futuro da Venezuela? Bom, também suponho que ele está fazendo isso, porque neste momento está ao vivo. O presidente Trump ainda não terminou de falar nem de dar suas declarações. Imagino que, à medida que a coletiva de imprensa vai acontecendo, ele irá publicando parte do que o presidente Trump for mencionando sobre a Venezuela, já que tem acompanhado o assunto. Exatamente, exatamente. Boa defesa na redação do nosso querido amigo, que eu não conheço, mas já é amigo de todos nós, David Landetti, correspondente do ABC da Espanha. O que estávamos falando sobre o envolvimento de Maria Carolina Machado em conversas e certamente em futuras tomadas de decisão que serão cruciais, muito cruciais, como dizia o comandante Jesus Romero, se esses caras insistirem em acreditar que o bombardeio, que a exclusão de Nicolás Maduro era para que eles continuassem fazendo o que bem entendessem. Eu te aviso, Luiz, se o Luiz passar por aqui, seguimos então conversando com o nosso convidado, Jesus Romero. Ouviu o que disse o presidente? Bem, essa parte específica é crítica para compreender a linha completa, a cronologia detalhada da qual eu venho falando. Já há um descompasso em relação à operação de 3 de janeiro. Essa operação já terminou, agora estão falando de Maria Corina. E neste exato momento não se pode simplesmente tentar justificar os elementos para instaurar um processo de impeachment contra o presidente Trump. Bom, pois é, veja só. Brilhante. Eu estava conversando com nosso convidado, recebam Andrés Mora, jornalista da revista Semana. Ele é originário de Catatumbo, vindo do norte de Santander, Cúcuta. Você conhece aquela região e toda aquela história, certo? Claro. E ela disse: bem, eu queria verificar se realmente houve uma diminuição, uma redução após a luta contra o narcotráfico nas ações do Exército de Libertação Nacional dos dissidentes das Farc. E eles lhe dizem: não, senhor. Eles também permanecem, em termos logísticos, na Venezuela, protegidos pelas autoridades sob o comando de Delcy Rodrigues. Porque se comentou muito, comandante, que devido ao que aconteceu com a Venezuela, as narcoguerrilhas teriam retornado, fugindo para o território colombiano. E a jornalista Salude Hernandes, que por sinal corre um grande risco constante porque estava viajando por terra. E é uma senhora muito enérgica e corajosa, mas mesmo assim esses caras pegam qualquer um nas estradas perigosas, não é verdade? Desculpe pelo termo bichos, é uma maneira bem coloquial de se referir, não é?
Veja, uma ação militar poderia incluir a neutralização estratégica de todos esses locais e desses grupos, porque às vezes focamos muito nas personalidades, não é verdade? Bem, Nicolás Maduro e Cília Flores foi surpreendente. Eu estava entre aqueles que duvidavam que a primeira operação cirúrgica seria justamente para tirar o rei e a rainha daquele tabuleiro do crime, não é? E foi assim que aconteceu, mas no segundo momento a gente pensa, bom, é para pegar o Diosdado Cabello ou para neutralizar o Padrino ou qualquer outro líder. Mas esses grupos que continuam aí seriam atacados sob esse mesmo título também? Sim, claro, porque sob o título 50 dá ao presidente as faculdades para poder eliminar ou neutralizar qualquer tipo de ameaça, seja para os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. Se esses elementos do ELN estiveram envolvidos, ou viriam a estar envolvidos no processamento de coca, de pasta de cocaína, para ser enviada para exportação, passam a ser um alvo para os Estados Unidos. Isso não deixa de ser uma ameaça. Aliás, eu sinceramente acho que ela está certa no que está vendo agora, porque há 3 dias atrás, mais ou menos no final de semana ou na sexta-feira, chegaram para mim umas imagens extremamente preocupantes. Uns vídeos onde houve um encontro entre diversos setores de oposição e guerrilheiros do ELN que foram executados. E foram mais ou menos, pelo que eu pude entender, cerca de 100 pessoas. Eu vi as imagens detalhadas e elas são realmente horrendas. E o que eu sei com certeza absoluta é que, se você se lembra bem, Miguel Ângel, aqui não faz muito tempo, talvez há uns escassos 7 meses, nós nos lembramos bem daquela conversa que o presidente Petro teve quando estava falando sobre a zona de fronteira para a economia entre a Venezuela e a Colômbia, que é a região do Catatumbo. Bom, nada mais, nada menos do que exatamente essa zona. Ela é utilizada para o uso de uma rodovia do narcotráfico, da produção de cocaína que desce de Santander e entra pela Venezuela para ser direcionada à Europa através da África. E isso é importante de compreender, porque há 2 pontos. Neste fim de semana, no dia 7 de janeiro, houve uma apreensão nas águas de Tenerife, mais ou menos, com um pouco mais de 10 toneladas de cocaína em um navio de turcos E de onde saiu essa embarcação? Bem, supostamente teria saído efetivamente do Brasil, mas quando eu estava comentando sobre a interrupção do fluxo de cocaína que está saindo da Colômbia pela Venezuela, já estamos vendo as primeiras evidências de que as operações do presidente Trump estão começando a surtir um efeito significativo em particular. E o outro é, por quê? Um navio e uma tripulação turca? Bem, porque nós sabemos que existe uma grande relação entre a Turquia e a Venezuela. Mas o presidente Erdogan é, diríamos no nosso jeito venezuelano, aparentemente muito amigo do presidente Trump. Não, o presidente Erdogan não está entre aqueles que fazem parte do círculo de amizade do presidente Trump. No entanto, é um dos presidentes em quem o presidente Trump e sua administração menos confiam, mesmo sendo um dos membros da OTAN. Bem, comandante Romero, é sempre um prazer conversar, mas me dê, por favor, as manchetes. Rafa, as capas, por favor, do livro, companheiro. É que eu deixo o Rafa atento a tudo o que está acontecendo no escritório lá na sala de imprensa. E às vezes eu fico intransigente e não entendo que ele está trabalhando como um polvo em 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem aí, meu velho? Bom, vamos ver na tela. Aí está Lethal Silence, aí está, de Jesus Romero. Abra o livro para nós, por favor, comandante. Com certeza.
Esta é a segunda parte da minha história que eu gostaria muito de compartilhar com todo o público. Em breve teremos a edição em espanhol, mas o livro se chama em espanhol. Silêncio Letal, o mundo oculto dos traficantes de drogas subaquáticos. E por que escrevi este livro? Bem, porque aqui nos Estados Unidos, como você pode ver, existe uma narrativa de que está tudo bem, que as drogas é uma guerrinha que não há nada com o que se preocupar. Mas quando você vê esses submarinos do narcotráfico que podem carregar de 5 a 7 toneladas de cocaína para levar aos Estados Unidos e misturá-las com fentanil, bem, aí você já está falando de uma arma de destruição em massa com a capacidade de causar um efeito massivo contra a população norte-americana. Além disso, um ponto adicional é que, apesar de o livro se basear muito no Pacífico, a realidade factual é que houve um desenvolvimento dos narcos submarinos que se expandiu significativamente até alcançar a Venezuela. E, até pouco tempo atrás, em Zulia, em Maracaibo, nessas regiões específicas do estado de Zulia. Bem, a instituição militar e policial da Venezuela, de alguma forma, começou a localizar e desmantelar sistematicamente esses estaleiros clandestinos, que produzem esses complexos narco-submarinos. Também os temos no rio Orinoco. Tínhamos uma presença marcante no delta do Amacuro, na Venezuela. E esses narcos submarinos que estavam sendo construídos na Venezuela também saíram para o alto mar. Foram em direção ao continente da Europa. Isso também faz parte da estratégia complexa que o Cartel dos Sóis estava utilizando, para que ninguém se esqueça disso. Vocês se lembram de quando, de repente, Diosdado e os outros palhaços saíram dizendo: não, é que pela Venezuela, só sai 5%. Bom, a minha pergunta é a seguinte: como eles sabiam que era 5%? Porque ouviram isso dos americanos ou porque estavam tramando alguma coisa? Porque o Cartel dos Sóis funciona dessa maneira. Quando você não pode tirar a droga pelo Caribe porque há presença norte-americana de lei e ordem, bom, simplesmente tiram pelo Pacífico. Além disso, caso esse processo também esteja sendo interrompido por qualquer tipo de operação, eles seguem viagem pela rota do Oriente em direção ao Suriname, passando pela África e chegando até a Europa. É importante lembrar que é por isso que existem estreitas e complexas relações entre o Cartel dos Sóis e conhecidas organizações terroristas como o Boko Haram e o ISIS em diversas partes do mundo. O Boko Haram é responsável por toda a logística do transporte de drogas que são enviadas diretamente da Venezuela para a África e, em seguida, para a Europa. Certo, comandante. Onde posso encontrar essa versão em inglês? Na Amazon? Na Amazon. Na Amazon você pode adquirir a versão digital Kindle e o livro impresso, esta versão em brochura. Mas em breve teremos a versão em espanhol disponível na Amazon para você. Ótimo. Comandante, obrigado por tudo e também muito obrigado, que são duas coisas diferentes. Te mando um grande abraço. Coloque aí, por favor, se for tão gentil, o comandante Jesus Romero para que eu possa me despedir, como deve ser, desta conversa que tivemos hoje. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade, comandante. Tudo de bom para você. Claro, Miguel Ângelo, para mim é sempre um prazer e obrigado por ter compartilhado com sua audiência. Certo, Jesus Romero. E lembre-se do livro na Amazon. O comandante, ex-diretor adjunto de inteligência das Forças Navais do Comando Sul, foi nosso segundo convidado. Já se passaram 3 minutos da linha, então continue andando até a próxima, Fernando. Obrigado por estar conosco. Fique sempre ligado nas principais notícias da CBTV, fique ligado em La Grieta e continue aqui.